iniciar. Bom dia pessoal. Sei que não tem ninguém aí ainda, mas já vou deixando o meu olá, meu bom dia, meu boa semana para todo mundo, porque a gente sabe que isso aqui fica gravado, a gente sabe que o pessoal deve estar começando a aparecer agora. E aí, como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem, que estejam indo melhor aí cada dia mais, tá bom? Vamos aguardar o pessoal ir entrando enquanto a gente vai terminando de se arrumar aqui. Bom, é melhor falar depois de novo, quando todo mundo entrar, mas estamos no meio de uma bagunça sonora hoje, porque, como a maioria de vocês já sabe, mas a minha avó está internada no hospital, né? E ela deve estar voltando nas próximas semanas, então a gente precisou fazer algumas reformas em casa, adaptando às necessidades que ela vai ter agora no futuro. E por conta disso, a gente está fazendo essa reforma aqui do lado, então tá tendo um pouco de barulho de reforma aí, tá? Exatamente por conta disso que hoje eu optei por não fazer uma prática tão meditativa. A gente vai fazer uma outra prática que é um pouco mais complexa, mas que eu acho que vocês vão gostar. Acho que vai ser divertido aí pra gente fazer. A gente nem enviou pra ninguém, né, mano? O pessoal já tá aparecendo. É isso aí. Vamos iniciando aí. Enquanto o pessoal vai aparecendo, vou terminando os meus desenhos aqui, que não são meus, foram todos da minha mãe. Daqui a pouco vocês vão chegar perto para ver direitinho. Bom dia pessoal. Tô vendo que o pessoal tá chegando aí. Doutora Karina Pavão, bom dia doutora, tudo bem? Valzira, tudo bem vovó? Que legal que você tá aqui hoje, hein vovó? Fico muito feliz pela sua participação. Muito bom pessoal. Vou pedir para vocês aí, quem tá participando, claro, lembrar que esses conteúdos que a gente faz aqui são conteúdos para melhorar o bem-estar, para a gente estar melhorando a nossa saúde, a nossa imunidade, fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa mente, deixar a mente mais calma, diminuir a ansiedade, diminuir preocupações. Então, se você acha que o conteúdo que está aqui vai ajudar você, vai ajudar alguém aí na sua casa, vai ajudar algum conhecido, algum familiar, compartilhe esse vídeo, compartilhe a live, aperta aí no botãozinho de compartilhar, chama aquela pessoa que você sabe que está precisando nesse momento de uma imunidade mais forte, que está precisando de uma conversa, que está precisando bater um papo, que está precisando, enfim, desse momento seu, né? Esse momento, tirar um momento para você, tirar um pouco aí das ansiedades, das preocupações que o isolamento, que o dia a dia estão colocando pra gente, e a gente ir desenvolvendo aí cada dia melhor, tá bom? Então, para aqueles que não sabem, eu sou Leonardo, eu sou estudante de medicina, eu também
estudo na Unesp, né, lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. Também sou instrutor de Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong, artes marciais chinesas, faz quase 10 anos, pela International Traditional Kung Fu Association, a ITKFA, que é uma das maiores organizações de Kung Fu tradicional do mundo, né? E esse projeto buscou reunir essas duas porções da minha vida. Quem encabeçou foi toda a doutora Karina Pavão, então quero agradecer imensamente a ela, a Monitoria de Saúde Pública, a Faculdade de Medicina, os alunos, que proporcionaram aí pra gente esse espaço, esse momento para a gente estar conversando, para a gente estar compartilhando um pouquinho de conhecimento. E agradecer também à International Traditional Kung Fu Association, a ITKFA, aos nossos mestres, na pessoa do mestre Serra, da mestra Márcia, que são brilhantes, são pessoas assim brilhantes no que elas fazem, são apaixonadas pelo que elas fazem e cada dia mais vem nos orientando com mais carinho e mais proximidade em tudo que a gente tem feito, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos começar? Vai ficar esperando? Não sei, acho que a gente não divulgou tanto hoje. A gente não divulgou tanto hoje o de manhã. Tenta compartilhar internamente, acho que daqui a pouco. Algumas pessoas me falaram que não iam poder estar participando também. Mas enfim, não tem problema, gente. O importante não é a quantidade de pessoas. O importante é a mensagem que a gente está passando aqui, tá bom? É o que a gente vai falar. Então, como eu disse para alguns de vocês, no começo, a minha avó tá doentinha, né? A minha avó tá no hospital, tá internada, tá melhorando cada dia mais. Mas por conta disso, por conta da internação dela, ela necessitou aqui de algumas mudanças, algumas adaptações em casa para ela conseguir ficar bem quando ela voltar, né? E por conta disso a gente está passando por uma reforma aqui em casa e por isso que vocês vão ver que ao longo do vídeo vai ter um pouco de barulho aí, não tem como a gente evitar, tá? Então vocês vão ver que a gente vai estar com um pouquinho de barulho aí. E é por isso que eu optei hoje por a gente fazer uma prática que não é tão meditativa. É uma prática de saúde, é uma prática de Qigong, tá? Mas ela não é tão de estrutura mental assim, para vocês não se atrapalharem aí com sons. Por quê? Não dá para fazer? Dá, tá? A verdade é que o correto, se você está num ambiente barulhento, é você conseguir se colocar no seu centro, né? É você conseguir controlar tudo aquilo e meditar até sobre os sons que estão ao seu redor, né? Se concentrar naquilo. Mas para nós que somos iniciantes, para a gente que está começando esse processo, isso pode ser um pouco mais complicado, né? Pode se tornar uma dificuldade. E é por isso que eu acabei optando por essa outra prática, tá bom? Então, eu fiz uns desenhos aqui, minha mãe me ajudou, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, acho que assim é mais fácil. Muito bom. De acordo com a medicina chinesa, né, o nosso corpo ele é formado basicamente por órgãos e vísceras, né? Então, esses órgãos e vísceras são as partes que controlam e que desenvolvem o nosso corpo, que transformam a nossa energia em função. Então, a gente tem o coração, o intestino delgado, o pericárdio, o triplo aquecedor, estômago, baço, intestino grosso, pulmão, rins, bexiga, vesícula biliar e fígado. Esses são os órgãos e vísceras tradicionais da medicina chinesa. Tem outros também que não são tradicionais, o cérebro, o útero, mas que também estão presentes. Mas esses são os básicos 5 órgãos e 6 vísceras que a gente sempre fala. E por que isso é tão legal? Porque, de acordo com a medicina chinesa, esses órgãos e essas vísceras, eles se externalizam na nossa pele, eles se externalizam no corpo. Então, embora o meu fígado esteja aqui, do meu lado direito, aqui embaixo da costela, ele se externaliza através de um canal, um vaso, que alguns chamam de meridiano, né? Os meridianos da medicina chinesa, ou como eu gosto mais de chamar, os vasos, os canais, por onde flui a energia desse órgão. Flui o qi, flui o sangue, por onde esse órgão leva a energia para o resto do corpo. Transforma o qi em função. Faz o coração bater, faz o fígado realizar suas funções, faz o intestino liberar, enfim. E é nessas externalizações que a gente tem os canais, e é dentro desses canais que a gente tem os pontos de acupuntura, que é quando você faz uma massagem, o massoterapeuta aperta, ou quando você faz a acupuntura, ele vai lá e põe a agulhinha ou o diapasão.
né? E isso é bacanérrimo. E quando a gente fala em palma da mão, sola do pé e orelha, a gente tem uma intensificação dessa externalização dos vasos, dos canais, e esses vasos eles se representam basicamente por completo. Então a gente tem o corpo inteiro representado nas mãos e nos pés e nas orelhas. Daí que vem a auriculoterapia, né? E aí a gente tem, de forma bem simples aqui, ó, um esqueminha, não vou me atentar muito a explicar ele, mas olha que bacana. Eu tenho aqui uma mão, né, na qual o dedão é responsável pelo pulmão. O dedo indicador pelo intestino grosso. O dedo médio pelo pericárdio. O dedo anelar pelo triplo aquecedor. O triplo aquecedor é uma víscera que a gente tem na medicina chinesa, que a gente não tem na medicina tradicional, né, na medicina ocidental, mas ela é responsável por levar sangue, levar fogo, levar calor para os demais órgãos, em 3 partes, por isso que é triplo aquecedor. E o dedinho, na parte interna a gente tem o coração, na parte externa a gente tem o intestino delgado. Da mesma forma, no pé, a gente também tem as representações dos órgãos. Bem no centro do pé a gente tem o rim. Lembra que eu comentei com vocês que a gente faz aquela massagem no rim? Lembra? Quando a gente faz uma massagem no pé, lá da massagem energética. Aqui no dedão a gente tem o baço de um lado, o fígado na parte interna, depois vem o estômago, a vesícula biliar e a bexiga, completando assim os órgãos e as vísceras. Tá, pessoal? Por que é tão importante isso? Porque a gente vai estar fazendo uma prática hoje que a gente vai estar movimentando os dedos, né? E por que isso é legal? Porque vocês vão entender o que a gente vai estar fazendo. Eu não vou estar falando simplesmente aqui, vamos apertar o dedo, vamos mexer o dedo tal, vamos mexer o dedo tal. Não, mais do que isso, vocês vão estar compreendendo que ao mexer o dedo tal, vocês vão estar tonificando o pulmão, o rim, o intestino grosso, o pericárdio. É isso que é legal. É fazer a gente sentir a prática, fazer a gente compreender, entendeu? Porque aí vai ser muito mais efetivo, porque você vai colocar intenção sobre aquilo, tá bom? Então, novamente, para a gente começar, são práticas que não são tão internalizantes, elas não são tão meditativas, mas elas são para fortalecer os vasos, fortalecer os canais, os meridianos, os órgãos e as vísceras, de forma a você não adoecer, de forma a você ficar mais forte, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Olha lá que interessante. A gente vai ficar com as pernas afastadas, tá? Muito bom. Os pés inteiros no chão. A gente vai tentar tomar mais ou menos aquela postura que a gente está acostumado a tomar quando a gente faz prática interna. Lembrando que é muito importante você não estar com o pé no gelado e nem com vento. Então fecha a janela, desliga o ventilador, o ar-condicionado, põe um chinelinho, tá bom? Ou a pantufa aí. Então, põe o pé no chão, busca sentir o pé todo no chão, tá, turma? Não deixa só a parte da frente ou só a parte de trás, busca sentir o pé inteiro colado no chão. Isso, muito bem. Relaxa os teus braços, os teus ombros, deixa a sua coluna ereta, o seu quadril tem que estar levemente encaixado para frente, que nem a gente fala, e o queixo levemente encaixado para trás, para permitir um alinhamento da coluna, tá? O fluxo de energia. Vamos lá? Vamos cerrar levemente os olhos, só para a gente começar. Expira primeiro. Solta todo o ar que você tem, eliminando junto com ele sujidade, eliminando doença, eliminando qualquer processo que esteja te atrapalhando. E agora sim, inspira profundo. 1. Expira, solta. Inspira, 1. Expira, solta. Inspira, 1. Expira, solta. Vai acalmando o corpo, relaxando a musculatura. Inspira, expira. Vai se focando cada vez mais em você. Vai fortalecendo a sua energia. Vai se focando. Relaxa os teus ombros, joelhos, a musculatura. E aproveita esse momento que é só seu. Vamos abrindo os olhos. Vamos lá, vamos começar.
Então nessa mesma posição, a gente vai fechar as mãos. Pode deixar ela levemente abertinha, tá vendo? Ó, não precisa fechar tão forte. Como se fosse apertar um squeeze, tá? E aí a gente vai começar a apertar esse squeeze só com os dedões, ó. Você vai ver que é inevitável um pouco dos outros dedos mexerem também, tá bom? Só que você tem que intencionar, você tem que colocar a intenção mais nos dedões, tá bom? Fazendo a movimentação. Então as mãos vão ficar do lado do corpo. Qualquer distância que for confortável para você, assume a postura e nós vamos apertar os dedões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Termina. 8, 9, perdão. São 49 vezes, tá bom, pessoal? Vamos lá. Fizemos com os dedões, nós vamos agora para os dedos médios. Pula o dedo indicador, vamos para o dedo médio, tá bom? Então estávamos aqui, nós vamos vir para frente e agora nós vamos apertar o squeeze com os dedos médios, ó. Façam comigo, não deixa eu fazer sozinho não é só para me olhar e dar risada na minha cara, hein? Vamos lá, vamos fazer junto. Agora os dedos médios na frente do corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Fizemos o dedão, fizemos o dedo médio. Vamos voltar agora para o dedo indicador, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do lado do corpo de novo. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Terminamos o dedo indicador. Nós vamos agora para os dedos mínimos, tá bom? Agora nós vamos segurar aqui atrás, ó. Atrás das costas, tá bom, turma? Combinado? Vamos lá. Atrás das costas, pressionando os dedos mínimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Viram que facinho? Dá pra gente fazer com todos os dedos. Ficou faltando, na verdade, só o dedo anular, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Quando a gente faz a prática completa, a gente tem que cuidar tanto destes órgãos aqui, quanto destes aqui. Então, o mais adequado é que você faça o movimento com o pé junto, tá? Hoje a gente fez só com a mão para não ficar tão difícil. Mas o ideal, deixa eu me sentar aqui para vocês verem, é que enquanto eu estiver apertando a mão, o dedão com a mão, eu também esteja apertando o dedão do pé. Não sei se está dando para ver meu pé. Apertando o dedão do pé. Aí quando eu vou apertar, aí eu pulo o indicador, lembra? Venho pro dedo médio. Aí eu aperto o dedo médio na mão, que nem um squeeze, e aperto o dedo médio do pé. Depois eu volto pro indicador, apertando o indicador da mão e o indicador do pé.
E por fim, o dedinho da mão e o dedinho do pé. Isso é um pouco difícil, exige um pouco de prática, exige um pouco de coordenação, por isso que a gente fez só com a mão, tá bom? Mas você pode, na sua prática, tá fazendo as duas coisas, tá colocando a mão e o pé junto, tá bom? É o ideal aí, sempre 49 vezes. E aí para finalizar essa parte dos dedos, a gente volta pro dedo que faltou, que é o dedo anular, tá? O dedo anular a gente vai fazer um pouco diferente. Em vez de estar fazendo o squeeze 49 vezes, a gente vai fazer 7 vezes o movimento de 8. Então a gente vai desenhar um 8 com o dedo anular, ó. Tá vendo? Ó? Um 8. Tá vendo que eu estou fazendo um 8? 8. É um formato de 8. 8. Com os dois dedos, 8. Tá vendo? Só que a gente vai estar fazendo um 8 bem grande aqui do lado do corpo, ó. Ó. 8. Tá vendo? Olha que bacana. E ao mesmo tempo, quem conseguir pode balançar o corpo levemente para frente e para trás, sempre com ênfase no dedo anular, tá bom? Para fazer esse movimento de 8. Vamos para frente e para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, 7. Isso. Relaxa. Finalizamos então os 5 dedos, né? Trabalhamos os órgãos da mão, ficou faltando os dos pés, que vocês podem fazer em casa. Como que a gente faz sempre que a gente fizer esse exercício? É importante você lembrar que você limpou os canais, limpou os vasos, os meridianos, lubrificando eles, né? Só que quando você lubrifica, é igual quando você passa um líquido por um cano, por exemplo. Não pode sobrar um canudo, vamos supor um canudo. Você toma um milkshake no canudo. Você passa o fluido por ele, só que pode sobrar alguma coisa nas bordas, não pode? Não pode sobrar coisa na parede do canudo. Então, para evitar que fique sobrando esse líquido dentro do canudo, a gente sempre termina esse processo com uma lavagem. E como que a gente faz esse processo de lavagem? Não é bem uma lavagem energética como a gente já fez aqui, é uma limpeza dos canais, tá? Então a gente vai fazer um processo que a gente vai estar subindo a mão até a altura do coração e descendo. Subindo a mão até a altura do coração e descendo. E descendo. E descendo. Não deixa a mão subir acima do coração, tá bom? Não deixa ela vir na cabeça, porque isso eleva a pressão arterial. A gente não quer isso, tá? Então no máximo até a altura do coração. E aí associado a isso, ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. Vocês vão levantar o calcanhar e descer. Junto com isso, ó, levanta e volta. Levanta e volta. Então, conforme a mão se eleva, eu levo o calcanhar para cima. Conforme a mão desce, eu desço de novo. 1, 2. Você pode fazer isso por alguns minutos aí. Esse processo é bem interessante, é bem gostoso. Concentra. Conforme você vai diminuindo, não para de uma vez. Diminui a velocidade, vai gradativamente diminuindo, 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 até parar. Muito bom. Para suave, tranquilamente, naturalmente. Muito bom, turma. Sensacional. Gostei, hein? E para finalizar todo o processo, a gente não precisa fazer... Você já fez o processo energético que tinha necessidade, tá bom? Você mexeu um pouco, lubrificou aí os vasos, lubrificou os meridianos, os canais, e você fez a limpeza final deles, que nem quando você chacoalha o canudo, né? Então você passou tipo um lubrificante no canudo, deixou ele limpinho, chacoalhou para não sobrar excesso. Foi basicamente o que a gente fez. Os canais são como os nossos canudos. Só que em vez de passar milkshake, né? Porque no canudo passa o milkshake, passa o chi, passa o sangue.
a energia que faz os órgãos funcionarem, que faz o sangue circular, tá? E por que isso é tão importante? Porque quando o canal está obstruído, quando o canal está com energia estagnada, tem um ponto de estagnação, isso é doença. E aí, se eu tenho uma energia estagnada no canal do fígado, eu tenho uma doença de fígado. Se eu tenho uma energia estagnada no canal do coração, no coração e assim por diante. Que pode ser uma doença do próprio órgão, como pode ser uma dor no local daquele canal. Por isso que é muito importante esse processo de limpeza final, de soltura, tá? Então, o último exercício que a gente vai fazer, antes de eu conversar mais um pouquinho com vocês lá, é um exercício que você não necessariamente precisa fazer depois que você fizer essa prática. Mas eu gosto muito de associar, porque eu acho que fica bem bacana, tá? A gente vai fazer uma prática que é de cura das 1000 doenças. É o chacoalhar do corpo. A gente vai aproveitar que a gente estava chacoalhando o canudo e vai aproveitar para expandir esse chacoalhar para todos os ossos, todas as musculaturas, todos os órgãos, tirando o excesso de energia ruim, tirando a sujidade, a doença, a tristeza, a depressão e transformando tudo em saúde. Como que a gente faz isso? Você vai ficar com o seu pé na posição normal e agora você não vai tirar o tornozelo do chão, tá? Agora, ó, é só o corpo que balança e o tornozelo fica inteiro no chão, tá? Isso, balança o corpo, chacoalha. Conforme você vai sentindo que tá ficando mais, você vai aumentando a velocidade. Você também pode ficar aqui 30 segundos a 1 minuto sem problema nenhum. A única contraindicação é para mulheres que têm fluxo menstrual muito forte, estão na menstruação, ele pode aumentar um pouco o fluxo, tá bom? Mas não tem contraindicação, ele vai liberar a sua energia, vai melhorar e curar 1000 doenças. Da mesma forma que você foi acelerando, vai diminuindo, vai parando, vai retomando, vai voltando. Muito bom, pessoal. Muito bacana. Sensacional. Gente, então essas são práticas muito gostosas de fazer. Eu já suei, ó. Parece que não, você fala, poxa, mas são só exercícios, estamos só apertando o dedo. Mas você já deixa a energia vir para fora. Você vê que o corpo esquenta, ainda mais se você fizer direitinho, fechado, sem ar condicionado, sem ventilador. Você vai ver que o corpo esquenta, especialmente no centro. É uma prática extremamente positiva, extremamente saudável, muito eficiente. E o melhor, muito fácil de fazer. Como meu pai brinca, você pode estar fazendo isso aqui na fila do banco. Ninguém vai nem perceber se você estiver apertando o dedo. Talvez esse aqui percebam, mas ué, quem não é louco, né? De médico louco todo mundo tem um pouco, é ou não é? Pra finalizar, eu sei que eu já dei o meu tempo aí, mas eu juro que é bem rapidinho. Tem uma coisa muito interessante dentro da medicina chinesa, que é chamada de grande circulação. Como é que funciona? A energia, ela passa pelos nossos órgãos através de uma circulação, de uma ordem. O Qi, ele passa nos nossos órgãos de acordo com uma ordem, que é essa aqui. Pulmão, intestino grosso, estômago, do estômago para o baço, do baço para o coração, do coração para o intestino delgado, do intestino delgado para a bexiga, da bexiga para o rim, do rim para o pericárdio, pericárdio triplo aquecedor vesícula biliar fígado e aí volta para o pulmão. Por que isso é tão interessante? Porque a gente sabe que a nossa energia, o nosso sangue, o nosso Qi, ele está mais concentrado em determinado órgão em determinadas horas do dia, tá? Isso é muito interessante. Você pode fazer essa prática a hora do dia que você quiser, tá? Só que você vai estar fortalecendo mais aquele órgão na qual a hora do dia você está fazendo, né? Então, ó, só para vocês entenderem. Ô mãe, você não quer segurar aqui um pouquinho para mim? Deixa eu ver se dá para inverter a câmera. Dá, ó. Só para eu mostrar essa parte aqui, bem rapidinho. Eu gosto de desenhar assim, turma, porque fica mais fácil depois para lembrar os canais unitários. Vocês não precisam saber disso, mas esse aqui é um canal, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Por isso que eu desenho dessa forma meio esquisita, tá? Mas, ó, o pulmão, a energia está mais forte no pulmão das 3 às 5 da manhã.
Então, se você quiser fortalecer mais o seu pulmão, você pode fazer essa prática entre as 3 e as 5 da manhã. Lembrando que o dedão é quem vai controlar o pulmão, tá? Que é o primeiro aperto que a gente fez. Depois do intestino grosso, das 5, é sempre um intervalo de 3, 4, 5, né? 3, 4, 5, 2 horas. Então 5, 6, 7. Aí no estômago, das 7 às 9. É isso aí. Aí o baço, até às 11. Aí do coração, das 11 às 13. Intestino delgado, das 13 às 15. Bexiga, das 15 às 17. Rim, das 17 às 19. Pericárdio, das 19 às 21. Triplo aquecedor, das 21 às 23. É isso, né? Vesícula biliar, das 24 até a 1 da manhã. E o fígado, da 1 da manhã até as 3 da manhã, voltando para o pulmão, no ciclo, né? Então, por isso que o pessoal fala que o melhor horário para você praticar Qigong é às 4 da manhã. Agora que a gente fez a nossa prática nesse horário aqui, a gente fortaleceu o nosso baço, porque a nossa live é às 10 da manhã, né? Qual que é interessante de fortalecer o baço? O baço, ele é um órgão importantíssimo para a captação dos alimentos. E dentro da medicina chinesa, os alimentos é que trazem a energia, é o que trazem o Qi para dentro do seu corpo. Todo alimento que você come é processado no baço para então virar Qi, para então virar energia. E isso é legal pra caramba, porque se você tem um baço bem tonificado, qualquer alimento saudável que você coma vai te trazer uma energia de muita boa qualidade, melhorando a sua imunidade, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Tá bom? Não sei se ficou muito confuso. Se tiver alguma dúvida ou alguém se interessar mais, pode perguntar também. Pode passar aqui para mim, CJ. Obrigado. Peraí, como é que volta aqui que eu não sei voltar. É isso aí. Muito bom, pessoal. Então, para hoje era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso. Como eu disse, eu optei por fazer uma prática menos meditativa hoje e uma prática mais física, da gente mexer os dedinhos, por conta da questão do barulho. Já falei, já expliquei, mas vou reforçar. O barulho não é para atrapalhar a meditação. Você tem que meditar sobre o barulho, você tem que meditar em cima daquilo. Mas para a gente que está iniciando, isso pode ser muito complicado. Então eu evitei e decidi fazer uma prática um pouco mais física, da gente apertar os dedinhos, que também fortalece o nosso corpo, também fortalece a nossa imunidade, deixa o corpo mais forte, o organismo mais saudável, tá? É isso que é legal. Se alguém tiver mais interesse, quiser saber mais, enfim, qualquer coisa que vocês precisem, a gente está à disposição, tá bom? Queria agradecer novamente a Faculdade de Medicina, a doutora Karina Pavão, a Monitoria de Saúde Pública, todos os alunos que fizeram esse projeto possível, que estão levando as práticas integrativas pro público. Isso é bacana demais, é muito legal. Eu acho que faz a diferença. O nosso público precisa das práticas integrativas, precisa de uma saúde integral. A gente precisa pensar no ser humano como corpo, mente, emoção e espírito. A gente não pode pensar nas partes como separado, só o corpo, só a mente. É tudo interligado, então o espírito precisa estar saudável, a mente precisa estar saudável. E nesse momento de tensão, de isolamento social, de pandemia, de medo, de preocupação financeira, de isolamento, tudo isso transborda, tudo isso explode. É muito difícil. Então uma iniciativa como essa é sensacional, é maravilhosa, é fantástica. E eu fico muito feliz de ter sido convidado. Então agradeço novamente, agradecer também a International Traditional Kung Fu Association, no nome dos nossos mestres que eu já falei no começo, que são pessoas incríveis, fantásticas e que enxergam o Kung Fu exatamente com essa visão, com a visão de saúde, a visão de transformar o ser humano num complexo de saúde, enxergam o ser humano como uma coisa só, e é por isso que eu sou tão apaixonado, tá bom? Tô vendo alguns comentários só agora aqui. Eu acho que eu não tinha deixado passar aqui, por isso que eu não estava vendo mais comentário. Eu tinha parado no da minha avó. Agora que eu vi que tem mais gente assistindo. Bom dia, pessoal.
no fim da live, né? Mas bom dia, professor Guilherme, professor Yuri, Mailu Strazeri, bom dia, Clara, Lude, Mércia, professora Isadora, bom dia, avô Ramon, Rosângela, fico muito feliz, gente. Doutora Karina, realmente difícil apertar os dedos dos pés, mas é um treininho aí que a gente vai fazendo, tá bom? Que bom que vocês gostaram, que bom que curtiram a explicação. Novamente me coloco à disposição, tá bom? Um grande beijo, uma excelente semana. Se precisarem de qualquer coisa, estamos aqui. Kim Lai, muito equilíbrio para vocês, tudo de bom. Um grande beijo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quem mais que o pessoal... Parabéns, sim, Léo, por compartilhar o conhecimento. Obrigado, pai, professor Renato. Explane mais sobre os horários na semana que vem, um assunto bem legal. Pode deixar, professor Yuri, a gente pode falar um pouco mais sobre os horários na semana que vem. O pessoal gosta, né? Posso falar um pouquinho mais. Foi ótimo, aprendi bastante. Que bom, doutora Karina. Acabei de ver, pai, a observação do professor Yuri. Pode deixar. Semana que vem, então, a gente traz um pouquinho mais aí desse assunto, que é bem bacana. Tá bom? Um grande abraço, apertado e virtual em todos vocês. Beijo e até semana que vem, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem bem, fiquem em paz.